Vamos para o Ministério da Palavra. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 33. Nós vamos ler a partir do versículo 33 e iremos até o versículo 42. Atos capítulo 5, a partir do versículo 33, diz assim a palavra do Senhor. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Por favor, diga amém. Amém. Agora feche seus olhos mais um segundo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai amado, por estarmos aqui. E te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez, ó Pai, através da oração, através da adoração. E te louvamos pelo que o Senhor fará através, ó Pai, da pregação da palavra. Que os nossos corações, ó Deus, estejam sensíveis, ó Pai, para receber a sua palavra com mansidão em nosso coração. E eu te peço em especial, ó Pai, que o Senhor me use nessa hora como canal de bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, mantenha aí a sua Bíblia aberta, né? E nós lemos aí dos versículos 33 até o 42 de Atos, e nós pegamos, na verdade, já estava no meio da história, ou no meio do caminho. O que então aconteceu antes disso que nós lemos, né? A partir do capítulo 5 de Atos ainda, a partir do versículo 12, né? A Bíblia ela vai nos informar que os apóstolos estavam fluindo nos dons de Deus. E eles estavam curando, estavam expulsando demônios, muitos sinais e prodígios estavam acontecendo na igreja primitiva ou nos arredores da igreja primitiva, e todos os povos, né, daquela região estavam vindo ali para serem curados, e a Bíblia diz pelas mãos dos apóstolos. Claro que Deus é que tem o poder, mas usou as mãos dos apóstolos para efetuar a cura, para efetuar as libertações. E muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo. Muitos estavam ali fazendo parte da igreja que foi a primeira igreja, né, que nasceu ali em Atos. E a Bíblia vai dizer que muitos povos, cidades vizinhas, estavam vindo até Jerusalém para levar os seus enfermos. Eles levavam enfermos em macas, levavam pessoas que estavam possuídas por espíritos imundos. E a Bíblia vai dizer que eles colocavam a maca em um lugar, e só a sombra do apóstolo Pedro passando já curava um enfermo. Imagina como Deus estava agindo naquele lugar. Então todos estavam vindo para aquele lugar, para Jerusalém, e muitos, a Bíblia vai dizer, na verdade, que todos que foram até ali foram curados e foram libertos. Estava acontecendo ali um avivamento de prodígios e de sinais da parte de Deus. Deixa eu dar uma paradinha aqui, alguém está acompanhando aí a internet? Não sei se ainda está acontecendo, mas
jovens em uma universidade se reuniram na capela de uma faculdade e começaram um culto na quarta-feira passada, e até ontem o culto ainda estava rolando sem parar, sem ir no banheiro, sem beber água, ininterruptos, ou seja, mais de 140 horas direto, orando, adorando, pregando. O avivamento, irmãos, isso é avivamento, porque as pessoas estavam vindo até o altar pedir perdão pelos seus pecados e se converterem a Jesus, e muitas pessoas de todos os lugares do mundo estavam indo lá. Esta capela já recebeu mais de 1.000 pessoas só de outros arredores para ver o que Deus está fazendo em um lugar que eu esqueci, dos Estados Unidos. Isso é avivamento, que chegue no Brasil em nome de Jesus. Mas em Atos estava um avivamento em outro sentido, de cura, de milagres, mas que tinha o mesmo propósito, que era converter as pessoas. E os apóstolos estavam ali sendo usados por Deus. Quando o sumo sacerdote, juntamente com outro sacerdote e com outros judeus, e a seita dos saduceus ficaram sabendo que estava acontecendo um avivamento de milagres naquela região, a Bíblia vai dizer que eles foram tomados de inveja. E tomados de inveja, foram então até os apóstolos e prenderam os apóstolos por estarem pregando Jesus Cristo ressuscitado. Então levaram os apóstolos presos, colocaram toda uma segurança, guardas, para que eles não pudessem fugir. Mas a Bíblia diz que de noite um anjo foi até a cela que os apóstolos estavam presos e livrou os apóstolos daquela prisão, conduzindo eles para fora. E o anjo ainda chega para os apóstolos e diz: olha, sabe essa novidade de vida que vocês estão pregando através de Jesus? Então, continue a pregar sobre isso no templo. Então, no dia seguinte, que eles já tinham sido libertos daquela prisão pelo anjo que Deus havia enviado, eles estavam ensinando novamente no templo. O sumo sacerdote, então, juntamente com todo o sinédrio, mandou guardas até a prisão para buscarem os apóstolos, para eles prestarem depoimento. O guarda voltou e disse para eles que não sabe o que aconteceu, mas todos os seguranças estavam lá, todas as portas estavam trancadas, mas os apóstolos não estavam mais lá dentro. E a Bíblia vai dizer então que todo o sinédrio, juntamente com o sumo sacerdote, eles ficaram perplexos. Como que eles podem ter fugido? Claro que eles não fugiram com as suas próprias mãos ou com os seus próprios recursos, mas Deus enviou ali um anjo para livrar eles. Então, aqueles religiosos que já estavam com inveja dos apóstolos ficaram perplexos, porque não tinha como explicar uma situação dessa. Eles estavam ainda conversando, quando chegam então alguém dizendo: sabe quem está no templo ensinando sobre Jesus? Os apóstolos que vocês prenderam. Então, o sumo sacerdote, juntamente com o sinédrio, foram até o templo e levaram novamente os apóstolos aí para o sinédrio. Quando chega então no sinédrio, o sumo sacerdote, os saduceus e toda a cúpula ali do sinédrio, eles começam a interrogar os apóstolos, e eles já tinham ordenado aos apóstolos para não falarem mais no nome de Jesus Cristo, não ensinarem mais no nome de Jesus Cristo. Está registrado em Atos 4,17. Só que aí então, eles falaram para os apóstolos: nós não já te pedimos, não já dissemos para vocês que vocês não devem mais pregar em nome do Senhor Jesus? Nós já não ordenamos mais vocês a não fazerem isso? Então, o sumo sacerdote teve que escutar Pedro e os demais apóstolos falando: olha, antes importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Em outras palavras, quer nos bater, vocês vão bater, quer prender, nós vamos ser presos, mas a palavra de Deus vai continuar sendo pregada. Então Pedro e os apóstolos, cheios de Deus, falando isso contra ali os saduceus, todo o sinédrio e os religiosos da época, eles começam então, a chegar no ponto que nós lemos, que foi a partir do versículo 33,
onde diz que aqueles religiosos, o sumo sacerdote, todo o sinédrio, com exceção de um homem, começaram a se enfurecer contra os apóstolos, porque eles falaram que importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens, mas eles não pararam por aí. Pedro começou a dizer: nós pregamos Jesus, aquele que vocês crucificaram, porque o sumo sacerdote, juntamente ao sacerdote e os religiosos, foram que colocaram uma acusação falsa contra Jesus para ele ser crucificado. Então Pedro diz: vocês é que mataram Jesus, vocês crucificaram o Senhor Jesus, mas ele não está mais morto, ele ressuscitou. Então todos aqueles homens começaram a se enfurecer de uma forma contra a vida dos apóstolos, porque eles estavam pregando a verdade. Irmãos, tem pessoas que escutam o evangelho e são indiferentes. Tem pessoas que escutam o evangelho e recebem o evangelho, mas tem pessoas que escutam o evangelho e ficam com tanta raiva do pastor, mas o pastor está apenas pregando o que está na palavra de Deus. Mas como não pode chegar a Deus e agredir ou prejudicar Deus, acha ou encontra oportunidade para ficar com raiva do pastor, do líder ou qualquer pregador que seja. E era exatamente isso que estava acontecendo. Eles estavam com muita raiva dos apóstolos. Eles não queriam mais prender os apóstolos. Agora, eles queriam matar. Mas a Bíblia vai dizer que dentre todo o sinédrio, um homem, um doutor da lei, um mestre da lei chamado Gamaliel, ele se levantou para falar algumas palavras. E quem era Gamaliel? Como o texto mesmo informa, era um mestre, era um rabino, era um doutor da lei, e ele era muito honrado e respeitado por todos os religiosos. Inclusive Gamaliel foi o líder de Saulo, ou do apóstolo Paulo mais à frente, mas até aqui Paulo ainda não era convertido a Jesus Cristo. Então Gamaliel era o líder de Saulo, e Saulo era um dos fariseus mais rigorosos, porque era treinado justamente ali por Gamaliel. Então, quando aconteceu tudo isso que nós acabamos de ler, que eles foram levados, e Gamaliel deu o parecer, eles então apanharam, depois eles saíram novamente e continuaram voltando para o templo, para as casas. O que isso pode ensinar para cada um de nós, ou quais são as lições que nós podemos aprender com esses textos que nós acabamos de ler? Bom, em primeiro lugar, irmãos, o que nós podemos aprender desse texto, ou desses textos, é que toda obra que vem de Deus não perecerá, ou seja, não será destruída. Você pode repetir comigo? Toda obra de Deus, ou que vem de Deus, não pode ser destruída. Amém? Sua família é de Deus? Seu casamento é obra de Deus? Seus filhos é obra de Deus? Então a sociedade pode tentar, ideologia de gênero pode tentar, homossexualismo pode tentar, as drogas pode tentar, mas não será destruídas, porque é uma obra de Deus. Então toda obra de Deus, ela não pode perecer. Acompanhe comigo o que diz Gamaliel a partir do versículo 34 até o versículo 39. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, ele agora está chamando a atenção para os apóstolos: dai de mão a estes homens, deixe-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, ela vai perecer. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E então todos os fariseus, todos que estavam naquele momento, sumos sacerdotes, religiosos, tiveram que concordar com Gamaliel, porque embora era um fariseu, era um homem sábio, e com muita sabedoria ele deu
esse parecer. Então, toda essa confusão, irmãos, que os apóstolos estavam, tudo isso começou por causa do crescimento da igreja. A Bíblia vai dizer que a igreja já estava em um número aproximadamente de 5.000 pessoas convertidas. Não eram pessoas que estavam nos cultos para ouvir a palavra, para ouvir o louvor. Não, eram pessoas que já tinham entregado a vida a Jesus, que já eram batizadas, manifestando assim publicamente a sua fé. Mais de 5.000 pessoas. Então toda essa confusão era por causa do crescimento da igreja. E como que a igreja cresceu? Com a mensagem de Jesus. Não foi com um Jesus liberal, ou um Jesus que vai te enriquecer, que vai te prosperar. Não que ele não faça, ele também faz, mas foi com um Jesus que andou nessa terra, foi humilhado, foi crucificado por causa dos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E foi com essa mensagem que a igreja crescia, irmãos. Não foi com nenhuma estratégia, não foi com nenhum plano de homens, foi com a mensagem da cruz que essa igreja crescia. E toda a confusão começou nisso. Eles estavam, os apóstolos, cumprindo o que Jesus já havia pedido. Jesus disse em Mateus 28, a partir do versículo 19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E eles estavam fazendo discípulos. Atos 1:8, Jesus vai dizer para os apóstolos: então sereis as minhas testemunhas quando do alto forem revestidos de poder, e vão testemunhar em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém já estava toda tomada pelo evangelho de Jesus. Então, esse crescimento começou a provocar a inveja dos fariseus, dos religiosos, e é por causa de tudo isso que essa confusão começou. Só que Gamaliel, ele trouxe uma palavra com muita sabedoria. E ele vai dizer: olha, eu acho melhor vocês deixarem esses homens. Por quê? Porque se levantou um homem chamado Teudas. Ele reuniu um grupo ao lado dele. Esse homem morreu. E todos os seus seguidores foram dispersos, e hoje você não encontra mais discípulos de Teudas. Vou lhe dizer um outro caso. Um outro homem galileu chamado Judas também se levantou, juntou também uma quantidade de seguidores, mas Judas morreu. Não é Judas, nenhum dos apóstolos, e muito menos o traidor. É um outro Judas. E ele também morreu. O que aconteceu com os seus discípulos? Dispersaram. Não existe mais discípulos, nem de Teudas, nem de Judas. Gamaliel falando: agora presta atenção nesses homens. Eles estão falando de um Jesus que vocês presenciaram a morte dele numa cruz, dizendo que esse Jesus, ele não morreu, ele está vivo. Eu acho melhor vocês prestar atenção. Por quê? Em outras palavras, o que Gamaliel estava falando era: Teudas morreu, não voltou para contar a história, seus discípulos foram dispersos. Judas morreu, não voltou para contar a história, os seus discípulos foram dispersos. Esse Jesus que eles estão dizendo que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Toda Jerusalém está cheia desses discípulos, e eu agora vou além. Nós estamos aqui para provar que Jesus, de fato, ele ressuscitou, ele não é um charlatão, ele não é um mentiroso, e cada dia que passa, o reino de Deus cresce, o reino de Deus é aflorecido por vidas por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele morreu, mas ao terceiro dia, ele voltou para contar a história e para dizer: eu estou vivo, vão, façam testemunhas e preguem a minha mensagem. Então, irmãos, toda obra que vem de Deus, ela não pode perecer. É o que Gamaliel está falando. E digo mais, dizendo Gamaliel: se vocês estiverem indo contra esses homens, e esses homens estiverem lado a lado com Deus, vocês estão lutando contra Deus. E aí mora um perigo. Porque embora os religiosos não enxergavam os seus pecados, as suas falhas, para eles eram filhos de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que a igreja, ela não é só a obra de Deus. A igreja, ela também é a família de Deus, é o rebanho do Senhor, é o corpo de Cristo, é o corpo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, ela é a noiva
do noivo, ela está firmada na rocha, e nós sabemos por revelação que a rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi sim colocado em um madeiro, crucificado em uma cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, e dia após dia vai nascendo e ressurgindo na vida de muitas pessoas. Então, desde o início, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela é perseguida. Não é uma novidade para ninguém. Desde o início que é feito ali, o povo de Deus, os filhos de Deus, eles são perseguidos. Há mais de 2000 anos atrás, o povo de Deus é perseguido. Irmãos, eles conseguiram parar a igreja? Não. Na época de Jesus, quando ele estava em terra, conseguiram parar a igreja? E hoje você está com medo do governo, está com medo de não sei quem, está com medo da perseguição. Irmãos, ninguém pode parar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai declarar em Mateus capítulo 16, versículo 18, numa revelação que Pedro teve, ele devolve para Pedro uma palavra dizendo: você é Pedro, mas eu vou lhe dizer uma coisa, sobre esta pedra. Quem era a pedra? Jesus. E ele disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, irmãos. Essa é a promessa para a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor, por favor, diga amém. Então essa promessa é para você. Você que faz parte do corpo de Cristo, você que faz parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, pode saber que o inferno pode se levantar e vai se levantar, mas eles não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque a igreja não é firmada no apóstolo Pedro, não é firmada no apóstolo Paulo, não é firmado no pastor Bruno, a igreja é firmada no nosso Senhor Jesus Cristo, e a obra de Deus, quando é de Deus, ela não pode ser destruída. Por favor, diga amém. Então, é esse primeiro tópico que nós aprendemos, irmãos, com essas passagens. E eu tenho isso comigo, irmãos. Eu tenho muito isso comigo. No início eu pensava em muitas coisas, e às vezes eu tinha até medo do nosso ministério acabar. Muito inseguro com algumas situações, e depois que eu li esse texto, irmãos, eu fiquei tão tranquilo, porque quando é de Deus, não acaba, pode diminuir, depois enche de novo, mas não acaba quando algo é de Deus. Pessoas podem tentar, o inferno vai se levantar, mas a obra de Deus, tudo que tem ali, Deus formando, Deus construindo, não pode perecer. Amém? Em segundo lugar, o que nós aprendemos nesse texto, está lá no versículo 40 e 41, e diz assim, ó: chamando os apóstolos, aqui, né, só para te deixar você dentro do texto, o sumo sacerdote, o sacerdote e todo o sinédrio concordaram com o parecer de Gamaliel. Então eles chamaram os apóstolos, versículo 40, chamando os apóstolos, eles poderiam já liberar de boa, porque não tinha por que prender eles. Mas olha o que eles fizeram. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falasse em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome ou pelo nome de Cristo. Então, em segundo lugar, o que nós aprendemos nesses versículos? Que sofrer por causa de Cristo não deve ser motivo de entristecimento, mas sim de alegria, irmãos. Se você sofre por uma outra coisa, talvez isso pode te deixar derrubado. Talvez você sofre por um amor, sofre por um namorado, sofre por um marido, por uma esposa, sofre por algum outro tipo de situação. Não deve deixar tão derrubado, mas às vezes deixa. Agora, se você está sofrendo alguma afronta por causa do nome de Cristo, isso não tem que deixar você triste não, meu irmão. Isso tem que deixar você alegre, e muito alegre. Porque os apóstolos de Jesus tinham acabado de sair do sinédrio.
Só que antes levaram uma coça, apanharam, e novamente os fariseus falaram, nunca mais pregue em nome desse Senhor Jesus Cristo. Eles levaram um coro tremendo, mas ao invés de eles murmurar, irmãos, o texto não vai dizer isso, e foram chorando para casa, e foram murmurando e reclamando para casa, e eles foram reclamando, só foi eu aceitar Jesus e pregar Jesus que todas essas desgraças começou a cair sobre a minha vida. Não tem isso no texto. O texto vai dizer que eles foram alegres, eles estavam felizes. Mas qual é o motivo da felicidade deles? Eles se acharam dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. Eles estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo afrontas por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, e para eles estava tudo bem, estava tudo maravilhoso, estava tudo ótimo. Por quê que eles estavam com essa reação? Porque Jesus não enganou nem eles e nem nós. Jesus nunca prometeu vida fácil. O que Jesus prometeu foi vida eterna. É que nós, no decorrer do Evangelho, mudamos algumas coisas. Mas Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Porque se a vida é fácil, a porta que eu devo entrar tem que ser larga. Não precisa ser estreita, que eu tenho que me esforçar para entrar nela. João vai dizer que o reino de Deus é tomado à força. Isso indica, então, que não vai ser fácil a minha caminhada com Cristo. Jesus não mentiu para ninguém, nem para os apóstolos, nem para mim e nem para você. Tendo essa convicção, os apóstolos, quando passaram pelas afrontas, pelas perseguições, eles se alegraram porque sabiam que estavam no caminho certo, irmãos. Jesus, começando ali a pregação do monte, o monte das bem-aventuranças, ele vai dizer em Mateus 5, no versículo do 10 ao 12, Jesus dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, no início do ministério de Jesus, no monte das bem-aventuranças, muita gente ouvindo ele disse: vocês serão perseguidos, mas não fiquem tristes, exultem, se alegrem, porque isso é prova que vocês estão no caminho correto. Irmãos, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, a perseguição sempre existiu e sempre vai existir contra o povo de Deus, contra a família de Deus, contra a igreja de Deus. Segundo lugar, a perseguição, ela é um sinal, ela está sinalizando algo para as nossas vidas. Mas a perseguição não está sinalizando que você está no caminho errado. A perseguição está sinalizando que você está no caminho correto, porque Jesus disse que isso iria acontecer, como nós vimos nesse texto que acabamos de ler e vamos ver em outros posteriores. Agora, o estranho é se você não sofre perseguição. O estranho é se você não sofre afronta. O estranho é quando você não sofre nada por causa de Cristo. Porque, irmão, Jesus vai dizer que quem não é por Ele é contra Ele. E como é um dos textos que nós decoramos em Tiago 4:4, que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Então, se eu sou amigo de Deus, constitui-se que eu tenho uma inimizade com o mundo, ou melhor, que o mundo tem uma inimizade contra mim. Eu sei que eu já falei isso, mas vou falar mais uma vez. Uma vez eu estava na estação bem movimentada, acho que é a Sé, conhece bem lá, né? É a Sé? Não, qual que é aquela que você pega lá, que tem uns trem lá? Para Franco da Rocha? É a Luz. E eu estava na estação Luz, junto com a minha esposa, a gente parou para... Estava tranquilo, enquanto a gente estava ali andando, só que eu falei: vamos comer um pão de queijo? Ela: vamos. Aí a gente comeu um pão de queijo. O tempo do pão de queijo, irmão, foi aquele furdunço. E era gente demais. E eu tinha olhado uma informação errada, e eu falei: amor, não é para a gente ir para a esquerda não, nós temos que ir para a direita. Ela falou: como que a gente vai passar no meio desse mar de gente? Eu falei: a gente precisa passar, que a gente tem compromisso, tem que chegar no horário. Então agarrei nos bracinhos dela e falei: vamos embora. E fui, irmãos, e fui. Um me peitando, o outro querendo me derrubar, e ela comigo aqui na minha garupa, e eu levando peitada de um lado para o outro, quase caindo. Chegamos então no lugar certo. Quando acabamos de chegar, Deus falou no meu coração: esse é o caminho que eu propus para vocês.
Se na sua caminhada você não tem ninguém ou nada querendo te jogar para trás, querendo te derrubar, isso significa que você não está junto comigo, mas sim contra mim. Porque, irmão, se o diabo não te provoca, ou não quer perseguir você, ou não quer destruir você, isso significa que de alguma maneira você está fazendo alguma parceria com ele. Porque difícil é um crente não ser perseguido. Queridos, eu entrei na faculdade em 2011 e eu posso dizer que faculdade é teste para crente. Eu entrei na faculdade e o slogan era: quem entrou solteiro sai namorando, quem entrou casado sai separado. E de fato eu vi muitas coisas acontecendo. E eu entrei solteiro, saí namorando, e graças a Deus não foi com ninguém da faculdade, foi com a minha esposa, que eu estou até hoje, Ticiane. Mas a gente vê muita coisa. A gente vê crente de pega-pega com outras meninas, a gente vê crente no intervalo sendo levado por uma massa de manobra, tomando cervejinha. Irmãos, faculdade é teste. A gente vê professores de uma maneira querendo bloquear a nossa fé, nos ofuscar ou nos humilhar. Eu lembro que pediram para eu e meu grupo fazer um trabalho sobre liderança. Perguntei para a professora: posso usar o líder que eu quiser? Pode. Posso usar um líder que está morto? Pode. Posso usar um líder que está vivo? Pode. Eu falei: então se enquadra no que eu quero usar. Jesus. Ele morreu, mas hoje ele está vivo. Então eu vou usar Jesus. Falei com a minha turma e falou: Bruno, isso não vai dar certo. Eu falei: vai, não tem como não dar certo. Jesus foi o melhor líder que já existiu. Fez um ensino para 12 pessoas. Dessas 12 pessoas foi para milhões e milhões de pessoas. Qual é o líder que faz isso? Sem contar que todos os outros líderes que forem apresentados, acredito que nenhum vivo, vão estar todos mortos, mas o líder Jesus, ele continua vivo. E então, as pessoas falavam para mim: tudo bem, mas você sabe que eu só sei rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Eu não sei nem quantos discípulos Jesus teve. Só lembro de Judas porque a Bíblia diz que ele traiu. Eu falei: não esquenta a cabeça, deixa comigo. Tinha mais outro cristão, eu falei: vamos nos agarrar aqui, vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. E montamos, irmãos. Montamos um material muito bom para entregar e para apresentar. E na hora de apresentar, falar: Bruno, você que veio com a ideia, você que vai apresentar. E eu falei: deixa comigo. A faculdade ensina muito. Ensina até você se apresentar no meio de muitas pessoas. E então eu comecei, irmãos, a falar que Jesus era o maior líder que já existiu, que ele levantou 12 homens, passou o ensino para 12 homens, dentro de um período de 3 anos. Esses 12 homens absorveram aquilo que Jesus havia falado, multiplicaram o ensino, fizeram outras pessoas conhecer, e só sei que eu fechei a minha apresentação dizendo: mas tem uma diferença, Jesus, ele não está morto. Ele continua vivo até hoje. Irmãos, eu olhei para toda a plateia, alguns me olhando feio, outros me olhando feliz. Eu quase fiz o apelo, mas eu me segurei porque eu estava na faculdade, era uma matéria. Quando eu olho para a professora, ela pega o meu trabalho e diz: razoável, e joga na mesa, e a gente vai sentar. O povo triste, porque achando que ia levar uma nota ruim, e eu feliz, porque eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho. Mas não recebi uma nota ruim, não foi a que eu gostaria de receber, mas eu sei que isso foi por causa da professora, que no mínimo, a raiva de crente, alguma coisa contra crente, e decidiu me prejudicar. Então, em todos os ambientes você vai ser perseguido. Vai ser perseguido na faculdade, na escola. No trabalho você vai ser perseguido em muitos lugares. E como eu disse, o estranho é se você não sofrer nenhum tipo de perseguição por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus já alertou e orientou todos os seus discípulos, e isso inclui a mim e a você. Por favor, diga amém. Jesus dizendo em Mateus ainda, capítulo 24, versículo 9, ele vai dizer: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13. Mas aquele
que sofrer a perseguição, que for odiado, que sofrer qualquer tipo de infâmia, desonra e mentira, aquele que perseverar a tudo isso até o fim, esse será salvo. Então Jesus não escondeu nada de ninguém. Ele está dizendo é que nós vamos ser perseguidos mesmo. Em Mateus, no capítulo 13, Jesus está explicando sobre a parábola do semeador, e ele vai dizer, olha, passou um semeador para semear, e enquanto ele passava, algumas sementes caiu em alguns tipos de solos, e ele vai então trazer ali os tipos de solos que aquela semente ela foi semeada. No verso 20 ele vai dizer, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse logo se escandaliza quer dizer, logo cai fora, logo desiste, porque tem crente que não pode passar um apertinho no pé que já quer largar Jesus. Esse é o crente enganado, achando que Jesus chamou para ter uma vida fácil, mas Jesus chamou para ter uma vida eterna. Vai ter dificuldade? Vai ter perseguição? Vai ter aflição? Vai, mas Jesus disse, eu venci o mundo, e nós nele já vencemos também. Por favor, diga amém. Então nós vamos ter de todos os lados, irmãos, perseguições. E, infelizmente, com muita tristeza que eu digo isso, até na família, nós podemos enfrentar perseguições. É só a gente ver quem foi os maiores inimigos de José do Egito. Seus próprios irmãos. Muitas vezes, aqueles que poderiam nos ajudar, nos motivar, nos animar, são aqueles que vai nos deixar para baixo, jogar balde de água fria, acabar com a nossa esperança. E Jesus também falou sobre isso. Em Mateus 10:36, ele vai dizer que em alguns casos os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E aqui, irmãos, aqui é teste para crente mesmo. Porque se alguém desconhecido te xinga, você nem liga. Se alguém desconhecido te faz mal, você nem liga. Por quê? Porque ele não te conhece. Mas alguém dentro da sua própria casa, que te conhece, que te faz o mal, que te xinga, que te afronta, isso dói, mas dói bastante. E o que pode ser isso? Pode também ser uma perseguição, porque você é cristão, porque você está vivendo o correto, porque você não quer mais viver a mentira, você agora quer viver a verdade, e as pessoas não aceitam isso, irmãos. Talvez tenha gente aqui que no trabalho falou, eu estou roubando aqui, mas ninguém percebe não, faz aí também. Não, eu não posso. E aí, você é melhor do que eu? Porque é assim que um descrente fala. O incrédulo fala, por que você não quer fazer o errado junto comigo? Você é melhor do que eu? Não, querido, não é questão de ser melhor, não. Eu conheci Jesus, eu quero andar o caminho de Jesus, eu quero seguir os passos de Jesus, eu quero fazer o correto, porque eu aprendi que eu nasci de novo. Então, em muitos lugares nós vamos ter perseguição e, infelizmente, em alguns casos, dentro da própria família. Mas esse segundo tópico, irmãos, é para nos lembrar que as afrontas e as perseguições devem nos motivar a caminhar e não parar. Como Jesus explica na parábola do semeador, muitos por enfrentarem problemas desistem da caminhada, desistem de Cristo, desistem da igreja, desistem da célula, desistem de tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa, sem Jesus você vai ter as mesmas dificuldades. Jesus vai dizer, a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. O sol brilha para o justo e também para o injusto. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo ser humano, sendo cristão ou não, vai passar por dificuldade. Então, qual é a vantagem de eu ser um cristão, sendo que eu vou passar por dificuldade? A vantagem é que você vai ter um vencedor do seu lado, que vai te ajudar, que vai te motivar, que vai te animar e vai dizer, não desista, falta pouco, logo eu volto, eu te busco e nós vamos viver uma vida de vitória lá na casa do meu Pai, onde eu preparei e estou preparando morada para todos. A vantagem não é a dificuldade, mas quem está comigo na dificuldade. E aquele que tem Jesus, Jesus também está com ele na dificuldade. Porque Jesus diz que estaria conosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não vejo, não precisa, basta crer. Eu não sinto, não precisa, basta crer. Ele está com você todos os dias, na perseguição, na afronta, na briga, na destruição. Ele está com você todos os dias para te ajudar e para te consolar. Por favor, diga amém. E que você entenda nesse segundo tópico que a perseguição é uma prova de que eu e você estamos sim no caminho certo. Amém? Terceiro e último tópico, nós vamos ver ele no versículo 42 desse mesmo texto que nós estamos lendo aí de Atos. Versículo 42, o versículo 41 vai dizer que os discípulos, os apóstolos, na verdade, foram espancados, foram maltratados, mas eles se alegraram com isso. E no versículo 42 diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Pergunta que eu faço para os irmãos: eles foram presos por quê? Eles apanharam por quê? Eles foram humilhados por quê? Eles foram açoitados por quê? Dentro desse contexto, porque estavam ensinando Jesus no templo. Como que o versículo termina? E no templo, ensinando novamente sobre Jesus. Qual é o terceiro tópico dessa mensagem? Qual é a minha reação em meio à perseguição e em meio à afronta? Porque para os apóstolos, além deles terem se alegrados, eles voltaram a praticar aquilo que Jesus os ensinou. Irmãos, a nossa reação ou a reação de alguns podem variar. Em meio à perseguição, em meio à afronta, existe, no meu ver, 3 tipos de reações. A primeira, aqueles que desanimam e desistem, que é o que nós vimos lá em Mateus 13, 20 e 21, que por causa da palavra, eles vão sofrer perseguições, vão sofrer afrontas, e muitos ficam escandalizados, ou seja, eles desistem. Então, essa é a primeira reação. Em meio à afronta, em meio à perseguição, em meio a problema, alguns desistem. Qual é a segunda reação? Os que se unem ao que está afrontando, ao que está batendo, ao que está humilhando. Qual é o exemplo? Judas. Judas, o que andou com o nosso Senhor Jesus Cristo. Judas foi o que traiu Jesus. Quem queria matar Jesus? Os sacerdotes, sumo sacerdote, esses que prenderam aqui os apóstolos. Paulo não estava ainda, era Pedro e os outros. E para quem Judas levava as informações de Jesus? Para os perseguidores, para aqueles que estavam afrontando o Senhor Jesus. Então, existem aqueles que também se unem àquele que está afrontando. E esse deve ser o pior, né, irmãos? O covarde, o traidor, que foi aqui o caso de Judas. Mas tem um terceiro grupo, e de todo coração eu espero que eu e você seja esse terceiro grupo. É aqueles que em meio à provação, em meio à afronta, por causa do nome de Cristo, eles não desistem, eles não se unem aos afrontosos, mas eles se alegram, eles se jubilam por causa daquela afronta. E o melhor, eles continuam a sua caminhada, porque sabem que isso faz parte da vida que decidiram viver, do evangelho que Jesus trouxe ao mundo. Jesus, ele vai dizer: o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o discípulo maior do que o mestre. Talvez você já ouviu essas palavras, mas vamos entender em qual contexto Jesus disse isso. O primeiro, em João capítulo 15, a partir do versículo 18, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário,
dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. O que Jesus está falando? Para mim, para você, para todos os discípulos dele, vocês não são melhores do que eu. Se eu sofri afronta, se eu fui odiado, se eu fui maltratado, vocês também vão passar por isso, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. E o que nós vemos hoje? Pessoas que se dizem cristãos se unindo ao mundo, querendo o aplauso do mundo, querendo o abraço do mundo, querendo o aconchego do mundo, pior, querendo a aprovação do mundo que odiou e odeia até hoje Jesus. As pessoas estão se enganando no Evangelho, irmãos. O mundo, eu não quero briga com ninguém, mas eu já sei que o mundo é meu inimigo. Por que ele é meu inimigo? Porque ele é inimigo do meu Jesus. Ele é inimigo do meu Senhor. O mundo não quer proibir orações nas escolas, irmão. Que mal tem uma oração, pelo contrário, é bom. O mundo tirou a aula de religião das escolas. Quem aqui teve aula de religião nas escolas? Eu tive. Vai hoje para você ver o que eles estão ensinando. Que o menino namora menino, a menina namora menina e está tudo bem. Isso é o que o mundo está ensinando. Tiram os princípios de Cristo e colocam as ideologias nojentas deles. O mundo não é amigo do crente, porque não foi amigo de Jesus. Mas ele também vai dizer algo parecido em Mateus 10, versículo 24 e 25. Ele vai dizer assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebu ao dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Sabe o que Jesus estava ensinando? Se me chamaram de demônios, você acha que vão chamar vocês de quê? Se falaram que eu estou fazendo a obra de Deus em nome de Satanás, você acha que eles vão falar o quê de vocês? E aí ele traz a verdade. O discípulo não é maior do que o seu discipulador. Ou seja, se Jesus passou por isso, eu e você também, certo momento, infelizmente, vamos passar. Então, não desanime, irmãos. Creia que quando isso acontecer, tudo isso significa que você, eu, nós estamos no caminho certo. Posso ouvir um amém? Eu quero concluir essa mensagem, vou pedir que você fique de pé, em nome de Jesus. Queridos, ninguém pode parar um discípulo firmado no Senhor. Ninguém pode acabar com a igreja do Senhor. Porque a igreja, ela não está à toa. Ela não está sozinha. A igreja tem um cabeça. Melhor, a igreja tem um noivo. E ninguém fica impune quando briga com a noiva do noivo. Eu tenho a minha esposa, amo ela. Se alguém desonrar ela, está me desonrando. Se alguém brigar com ela, é como se a briga fosse comigo também. Porque eu vou defender a minha esposa. Com unhas e dentes. Agora, você acha que Jesus não vai defender a sua noiva? Ataviada, que está num tratamento para ser uma igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, pronta para o dia do casamento, quando vai se unir ao Cordeiro. A igreja é a noiva, porque ela tem o noivo. E quem é o noivo? É esse que nós estamos aqui adorando, que professamos, que dizemos, ele pode ter morrido, mas ele ressuscitou, ele está ao lado do Pai, mas um dia ele voltará para buscar a sua noiva ataviada. A igreja tem um noivo, irmãos.
então nenhuma obra de Deus vai perecerá. Vai perecer. O seu sofrimento, o meu sofrimento, é por causa de Cristo? É por causa da palavra de Cristo? Se for, isso não é motivo de tristeza, é motivo de orgulho, porque estamos padecendo, sofrendo por causa dele. Ele diz que vai voltar e trazer consigo o galardão e entregará a cada um segundo as suas obras. E em último lugar, quando esse momento chegar, se não chegou ainda, porque existe a perseguição pública com todos, mas existe a perseguição individual, que é só aquela que você passa. Talvez é a mais difícil, e é claro que você não está sozinho, está com Cristo, mas quando esse momento chegar, o que você vai fazer? Você vai desistir? Você vai se unir ao opressor? Ou você vai se levantar, vai colocar um sorriso no rosto e vai continuar fazendo aquilo que você nasceu para fazer? Adorar o Senhor, cultuar o Senhor, estar em comunhão em nome do Senhor, porque nada nem ninguém pode parar a igreja e a obra do Senhor. Eu quero terminar com o texto de Paulo, capítulo 4 de 2 Coríntios. Eu vou ler para você, não precisa abrir sua Bíblia não, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, e eu quero que você vai concordando com esse texto, irmãos, porque esse texto é fantástico, é fundamental. Por isso que eu vou terminar com ele. Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, porque ninguém pode acabar com a igreja, com o plano e com a obra do Senhor. Aleluia! Aleluia! Vamos adorar o Senhor. Impressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nós somos nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Então diz: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões
crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais uma vez diz: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Recebe em nome de Jesus? Levante sua mão, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja de Cristo espalhada na terra e conosco aqui também presente. Que você tenha o restante de semana de vitórias, de conquistas, e que você não se esqueça: ninguém pode parar a obra, o plano do Senhor. A igreja é obra do Senhor, sua vida é obra do Senhor, seus filhos é obra do Senhor, sua família é obra do Senhor. Em nome de Jesus, se você recebe e crê, diz amém. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Deus abençoe, vai em paz.